O que será que vai acontecer com os fundos imobiliários de papel? Somando todos os calotes já dá mais de 340 milhões aí de inadimplência. É isso que eu vou falar nesse vídeo, voltando ao assunto que eu já falei num vídeo anterior sobre o HCTR, mas hoje eu vou falar sobre ele e mais alguns outros fundos de papel que também estão sofrendo a mesma coisa que o HCTR. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, o meu nome é Bruno Câmara, esse é o canal Investe Financeiro. Aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira na Bolsa de Valores. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Pessoal, o que está acontecendo é uma coisa bem complicada e até mesmo a gente pode falar que até séria, tá? A gente está vivendo uma crise de crédito. Então, tudo que envolve crédito, no momento, está sofrendo com as baixas do preço, está sofrendo com a inadimplência, está sofrendo com essa crise que está alastrando aí, não só fundos imobiliários, mas também empresas, né? Ações, como a gente pode ver lá, as ações das lojas americanas caindo vertiginosamente, com o problema lá do rombo dos 40 bilhões, de mais de 40 bilhões. E isso afeta todo um sistema, tá, pessoal? Isso afeta tudo aquilo que envolve crédito, ou seja, confiança e empréstimo. Para que você entenda, é bem simples. Se você vai me pedir um dinheiro emprestado, eu posso te emprestar o dinheiro, mas baseado em quê? Eu sei se você é um bom pagador, quais são as garantias que você me dá, quais são os benefícios que eu vou te dar dando esse empréstimo. Essas garantias, elas são plausíveis, elas são boas ou são pequenas garantias? Tudo isso envolve o mercado de crédito. Então, para que você entenda, não é tão simples, mas também a gente não pode se desesperar quando a gente vê algo do tipo acontecer. E quando a gente fala dos fundos imobiliários de papel, sendo mais específico aqui no vídeo, nós temos 4 fundos que estão sofrendo bastante. O HCTR, com uma queda de mais de 35%, o DEVA11, com uma queda de mais de 35% também, e o TORD e o VSLH, também com quedas grandes aí, em torno de 30%. Então, esses fundos imobiliários, eles estão sofrendo por quê? Eu vou explicar agora isso aqui para você, presta atenção. Como você pode ver na tela do computador, o HCTR, ele tem aí vários CRIs que estão com problemas. O circuito de compras, que é o que eu falei no vídeo do HCTR lá, que tá dando problema com a Feira da Madrugada, o GPK, o Resort do Lago 4, o WAM Holding e Búzios Beach. Todos esses aqui, eles ou estão atrasando o pagamento ou estão com inadimplência, tá? E quando a gente olha para os outros fundos imobiliários, dando de exemplo agora o VSLH11, a gente percebe que eles têm o mesmo CRI. Olha só, o GPK, o WAM Holding. Quando a gente vê o DEVA11 também, olha lá, circuito de compras, GPK, Resort do Lago 4, WAM Holding, todos investindo na mesma carteira de crédito, né, nos mesmos CRIs, podemos dizer assim. Olha o TORD11, o tal do EDA, né, que eu não sei que cria esse, o Resort do Lago Parque, circuito de compras, GPK e WAM Holding. Então percebe que quando você tem uma crise, todas as pessoas que investem, todos os fundos que investem, né, no caso desses CRIs, vão sofrer com isso. E a gente pega essas cotas desses fundos imobiliários, você percebe que realmente elas estão muito descontadas comparando a, sei lá, 6 meses atrás, 3 meses atrás. E aí o que acontece, pessoal? A gente, dentro dos fundos imobiliários de papel, né, nós temos dois tipos, duas características bem básicas que você deve entender como é que funciona. Não é difícil, eu vou te explicar aqui dando 2 exemplos bem fáceis, tá? Eu vou entrar no site Fundamentos agora, eu quero que você observe comigo a diferença de um fundo para outro fundo. Olha só. Então aqui no site Fundamentos, pessoal, eu vou abrir o TORD11, que é um dos fundos que eu tô dando de exemplo aqui dessa crise de crédito, e a gente tem o quê? A gente tem os indicadores, né, do fundo. A gente percebe que ele tá num PVP descontadíssimo, 0,29, né, e o dividend yield de 20%. Isso porque a cota está custando menos de R$4. Então imagina só um fundo pagando 20% de dividend yield. Lembra que eu te falei do retorno? Qual é a garantia que você tem de retorno? Quando você tem um fundo imobiliário pagando altos dividendos, a gente pode colocar aí acima de 15%, já que a taxa Selic está 13,75%, você tem que desconfiar um pouco. Esse fundo provavelmente ele deve estar passando por algum problema. E aí ele precisa te dar um retorno maior para que você invista nele. Esses fundos são chamados fundos high yield,
ou seja, fundo de altos dividendos, tá? E quando você percebe que você vem aqui nos rendimentos, esse fundo, ele não é um fundo que tem um histórico muito grande. Ele entrou na bolsa lá em 2020, ó, não tem nem 3 anos, né? Na verdade, ele até tem um histórico um pouco maior, mais de 3 anos já é um histórico. E a gente percebe que, em alguns momentos, olha só, o TORD 11, ele deixa de pagar dividendos, tá? Isso acontece porque o fundo, às vezes, não consegue honrar, ou a carteira de CRI dele não consegue honrar com os pagamentos. E aí, o que acontece quando a gente tem uma baixa na cota? A gente tem uma alta do dividend yield. Olha lá, o TOD chegou a pagar 22% de dividend yield, agora ele está pagando 20%. Só que a gente percebe que o pagamento, a quantidade de pagamento vem diminuindo. Mesmo ela diminuindo, o dividend yield vem aumentando. Por quê? Porque o valor, o preço da cota está caindo vertiginosamente. Diferentemente desse fundo aqui, o MXRF11, que é um fundo high grade. Olha a diferença do MXRF11 para o TORD 11. Ele quase não desvalorizou nada nesse ano. Se nós pegarmos aí, sei lá, vamos pegar 2023 aqui, ó. Ele tem até uma valorização de 7%. Ele tem um dividend yield bem menor que o do TOD, o TOD pagando 20% e o MXRF11 pagando apenas 12% e um PVP de 1,03. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você está pagando mais caro no fundo. Você viu que o PVP do TORD 11 estava 0,30, 0,40. Você estaria pagando menos da metade do que vale. Aqui, no MXRF11, você estaria pagando 3% mais caro do que realmente vale o fundo. Porém, olha a tranquilidade que esse fundo te dá. Só teve um ano, e foi o ano de 2020, na crise, que ele desvalorizou, né? Ele teve uma desvalorização. E quando a gente vem aqui para o gráfico dos rendimentos, olha como é muito mais estável e olha como ele tem mais histórico. Ele paga desde 2018 e ele nunca deixou de pagar nenhum mês. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a carteira de crédito do MXRF11 é uma carteira muito mais sólida, é uma carteira muito mais estável, é uma carteira que você pode confiar mais, tá? E aí, por isso, até que você vai pagar mais caro pela cota e vai ter um dividendo menor. Então entenda, não é que é errado você investir em high yield ou é errado investir em high grade. Esse tipo de fundo, o MXRF11, esse que eu estou te mostrando, ele é chamado de um fundo high grade, porque ele tem uma seguridade a mais, ele é mais seguro de você investir, então ele te traz mais segurança. Então o que eu recomendo? Você tem uma carteira balanceada. Se você não tem tolerância a risco, invista em fundos high grade, como XRF11. Se você tem mais tolerância a risco, pode ter um pouco ali da sua carteira em fundos high yield, como o TORD 11, o HCTR ou outro fundo do tipo. Mas sempre tem uma gestão ali alocada de uma maneira que vai te trazer uma certa tranquilidade. Porque olha o que aconteceu mesmo você pagando mais caro e mesmo a cota valorizando do MXRF11. Ele teve uma alta no dividend yield. Tá? Então, mesmo assim, você estaria recebendo um dividendo muito bom, de 12%, em média 12% ali por ano, 1% ao mês, sem você pagar imposto, porque essa classe de ativo não paga imposto. Então eu vejo, por exemplo, o MXRF11 como um excelente fundo imobiliário, mesmo ele sendo um fundo de papel, e a gente percebe que ele não está tendo essa crise que os outros fundos estão tendo. E quando a gente olha para a cotação do fundo, olha lá, o dividend yield aumenta e a cotação também aumenta. Inclusive, nos últimos meses, teve até uma guinada aqui para cima. Quem comprou aqui por volta de R$8, eu consegui comprar MXRF11 entre R$8 e R$9. Agora a cota já está mais de 10, a cota já está em 10,35. Então quem comprou por aqui, em média de 8, 9, já está ganhando em quase 20% só na valorização da cota, fora os dividendos que esse fundo imobiliário entrega. Desculpa eu estar interrompendo esse vídeo para te dar apenas um aviso. Nos próximos dias eu vou estar fazendo o workshop Renda Vitalícia. Lá eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre a Bolsa de Valores, sobre investimentos, sobre liberdade financeira e como você pode construir esse patrimônio do zero. Um patrimônio que vai te gerar renda passiva crescente e vai te colocar no topo, onde poucas pessoas estão. Então nos próximos dias eu quero que você participe desse workshop. Vai ser totalmente gratuito e o link para você se inscrever vai estar aqui na descrição. Então se inscreve, garante a sua vaga. Eu vou estar te esperando no dia 13 no workshop Renda
vitalícia. E aí, pessoal, já que agora você entende a diferença de um fundo high grade para o fundo high yield, e entende que você deve gerenciar sua carteira colocando ali a quantidade de dinheiro que você aceita em cada um desse tipo de fundo, eu preciso te falar algumas coisas. Os CRIs desses fundos high yield, eles tiveram problema de caixa, por isso que eles não estão honrando com o pagamento. Na verdade, a gente tem que ser justo aqui, tá? O circuito de compras, ele honrou com o pagamento, mas ele está atrasando. Então, assim, era para ter pago no mês passado, ele pagou 20 dias depois. E isso acontece o quê? A gente viu as cotas desses fundos imobiliários caírem muito. Isso acontece porque os investidores ficam com medo, saem vendendo as cotas, isso gera uma pressão de venda e existe uma baixa nos preços das cotas quando isso acontece. Então é muito importante, no momento desse, se você tem algum fundo desse tipo, você observar e não entrar no movimento de manada. Eu mesmo tenho o TORD 11 e o HCTR 11. Outros fundos também sofreram, mas esses dois estão sofrendo mais. É bem certo que o TORD 11 eu tenho pouco dinheiro, o HCTR 11 eu já tenho uma posição mais relevante. O que eu fiz? Eu fui comprando de pouquinho quando ele estava ali 70, 60 reais, agora ele está em menos de 60. Eu vou dar o meu último tiro, já revelando para você minha estratégia, se ele chegar nos 40. Se ele chegar nos 40, eu vou comprar bastante cotas e não vou mais fazer nada. Porque eu já observei o gráfico do HCTR e percebi que 40 foi um dos preços mínimos que ele chegou. Então, realmente, em 40 reais ele vai estar muito descontado. E a minha percepção aqui como investidor é o quê? É que quando as taxas de juros, a Selic propriamente dita, começar a cair, a cota desses fundos imobiliários vão começar a subir. Então, o melhor a se fazer agora é esperar. Se você está um pouco aflito, se você está um pouco aí apreensivo, espera, porque provavelmente nos próximos meses, talvez a economia melhorando, essa taxa Selic caia e as cotas dos fundos imobiliários, principalmente de papel, vão ter uma nova alta. E só para a gente dar um adendo aqui no vídeo, poxa, teve uma notícia bem ruim que saiu e foi uma notícia fake, e eu acho que isso também pode ter pressionado a cota do HCTR para baixo. A notícia dizia o seguinte, olha só, uma notícia dada pelo Valor Invest dizia que o fundo imobiliário da Hectare suspende resgate após pedidos incompatíveis com a liquidez. Galera, isso não existe, de verdade. Isso aqui, ó, foi uma notícia fake, porque como que você não vai conseguir resgatar a sua cota de fundo? É só você colocar para vender. E outra, eles colocaram essa notícia falando que era do fundo imobiliário, mas esse fundo é um fundo multimercado, é um fundo que nem é aberto para investidor pessoa física, é só para investidor pessoa jurídica. Então, ficou uma notícia mal falada, as pessoas acharam que era do fundo Hectare, é do fundo Hectare, mas é um outro fundo, não é o HCTR 11, e aí, com certeza, quem leu essa notícia e quem ficou desesperado, vendeu as suas cotas aí, talvez até com uma perda relevante. É por isso que eu falo, não entre no movimento de manada, preste atenção, estude, analise. Bruno, mas tá caindo tudo, tá pegando fogo em tudo, vai acabar o mundo. Cara, se acabar o mundo, acabou. Se explodir as coisas e não existir mais nada, vai fazer o quê? Agora, calma, porque na maioria das vezes, eu não vou dizer que todas as vezes, mas pelo que eu já tenho de percepção de bolsa, na maioria das vezes, esses movimentos, eles são agudos para baixo, e depois, quando começa a voltar, você não percebe, você vendeu na baixa, e aí valoriza 10 no mês, valoriza 15 no outro, 5 no outro, 10 no outro, 20 no outro, aí quando você percebe, você fala, putz, eu vendi a 40, 50, o negócio voltou para 70, 80, 90. Pois é. Então, fique atento a esses movimentos de manada, fique atento às notícias, entenda como é que funcionam os fundos, gerencie de uma forma inteligente a sua carteira e eu tenho certeza que você vai sair como um investidor de sucesso na Bolsa de Valores. Eu espero que você tenha entendido e gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha trazido valor e agregado valor à sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação e muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.